Jo Nunes, por favor, é assistente no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo, autora do livro Mãe Coragem, Convivendo com a Síndrome de Williams, que conta a trajetória de luta em prol do diagnóstico e inclusão de sua filha Jéssica Nunes Herculano, que nasceu com síndrome de Williams, uma doença rara, em uma época onde essa síndrome genética ainda não era conhecida no Brasil. E é presidente e fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Convido também Marília Isaura Teles de Mello, pedagoga com especialização nas áreas de deficiência intelectual e deficiência física, mestre em educação pela Unesp de Marília, doutor em educação também pela Unesp de Marília, com linha de pesquisa na educação especial no Brasil. Atua como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino de Marília. Convido também Beatriz Musi Bortoli Rodrigues, mestre em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, supervisora de ensino efetiva dentro da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, com experiência na docência do ensino superior, graduação, pós-graduação, em cursos preparatórios para concursos na área da educação e gestão de redes de ensino. Recebeu o prêmio Construindo uma Nação Cidadã e foi dirigente regional destaque em 2009. Convido também Gina Lúcia Camargo de Mendonça Garcia, é pedagoga, com habilitação na área de deficiência visual, bacharel em Direito, mestre em Educação pela Unesp de Marília, com linha de pesquisa na Educação Especial no Brasil, atua como professora coordenadora no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Marília. Bem-vinda. Convido também Jaqueline Maria Bertoncini Topan, pedagoga, com especialização na área de deficiência auditiva, mestre em Comunicação pela Unimar de Marília, é professora de Educação Básica e atua como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Marília. É professora também na Sociedade Cultural e Educacional do Interior Paulista, Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista. Sejam bem-vindas. Convido Mônica Brandão Teixeira, que é coordenadora pedagógica da Oficina Municipal e também do Programa Melhoria da Educação no município, para fazer a mediação dessa primeira mesa. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, para mim é uma honra poder estar aqui, e eu fico muito feliz quando eu vejo um monte de educadores juntos. E isso reforça, porque há 20 anos, 25 anos atrás, era muito difícil o diálogo. Porque eu sou de uma época que pessoa com deficiência ou ficava preso dentro de casa ou ia para uma instituição, né? Então, para mim é um momento muito histórico, né? Já está ali, né? A família, né? O papel da família, que eu acho que todo mundo sabe, que é o primeiro lugar onde o indivíduo vive, né? E todas nós aqui fomos educados para gerar filhos perfeito e maravilhoso. E aí eu pergunto para vocês, quem é perfeito? Né? E comigo não foi diferente, né? Eu tinha 2 meninos, sonhava em ter outro, tive uma menina, e a gente sempre acha que só tem pessoas com deficiência na casa do vizinho, nunca na nossa casa. E aconteceu comigo, né? E, né, dentro da família tem o cuidador de pessoa com deficiência. 79% são mães. Nós somos trabalhadoras informal, não recebemos nada. Muitas vezes a gente para a nossa vida porque a gente tem que viver a vida dos nossos filhos. E eu sempre brinco, né, que mãe de pessoa com deficiência sabe muito fazer
crochê, tricô, bordado, fofocar, porque a espera é muito em sala de terapia, então a gente aprende tudo. E somos percebida como a única pessoa responsável pelos nossos filhos. Tudo que acontece é a mãe que é a culpada, né? E lá em São Paulo, eu trabalho no Conselho da Pessoa com Deficiência desde 97, e o índice de câncer, de doença no cuidador, ele é muito alto, porque a pessoa só vê a imagem do filho, da pessoa com deficiência, e nunca olha quem está por trás, né? E aí, o que é ter um filho diferente? Incerteza, porque quando nasce lá na maternidade, a gente vê que é diferente, mas falar para quem? Né? Quando eu vi uma criança diferente, eu chamei a enfermeira e falei, o que essa menina tem? Ela saiu e na hora me veio um psicólogo dizendo que eu estava tendo depressão pós-parto e saí de alta com uma recomendação assim, não deixa essa mãe sozinha com a criança que ela pode matar. E eu fui para casa consciente que eu tinha uma filha diferente, né? E aí o desamparo, porque sabe aquelas lembrancinhas que a gente faz durante a gravidez para dar para quando vai? A lembrancinha da família que tem pessoa que nasce uma criança com deficiência sobra, porque um conta para o outro, aí não vai mais ninguém visitar. É por isso que eu coleciono imã de geladeira, porque eu comecei com os imãs que sobraram da Jéssica. Aí fala, nossa, você viu como a filha dela é diferente? E muitas vezes a pessoa não vai, não é porque está rejeitando, mas porque não tem o que falar. E é o momento que a gente mais quer os amigos em volta. Eu até brinco que é uma enchente, e eu estou no meio da correnteza e um monte de troncos passando. E a gente tenta se agarrar em algum quando aparece. Então, essas visitas seria esse tronco para a gente se agarrar. Isolamento, porque aí você sai com o seu filho numa festa, numa atividade de lazer, aí vem alguém e fala, o que essa criança tem? Nossa, o meu tem a mesma idade, já anda, já fala. E aí você já não quer mais sair. Por isso que tem isolamento. Muitas vezes fala, lá perto de casa tem uma mãe que ela não sai com o filho. Eu fico imaginando o tanto que essa mãe tentou e se isolou, né? E aí, renúncias, né? Eu tinha a minha carreira, eu trabalhava, tudo, e chegou um momento que eu tive que escolher ou a minha carreira ou a minha filha. Graças a Deus, hoje, eu falo com muito orgulho que eu escolhi a coisa certa, a minha filha. Preconceito e discriminação. Que os nossos filhos são olhados como uma criança problema. Sempre falava assim, lá vem a Jô e o arrastão. Né? Então, todo lugar, minha filha, o apelido era o arrastão. Porque era aquela criança que fazia bagunça, tudo, muito feliz, muito alegre. Nós não somos conhecidas pelos nossos nomes. Eu sempre fui conhecida como a mãe da Jéssica. A gente não tem nem identidade, né? Responsabilidade, porque nós somos sempre... Aí fala assim, essa mãe se culpa. É a sociedade que põe esse sentimento de culpa. Porque tudo que acontecer é a mãe que é a culpada. Né? Eu brinco, né? Eu já escrevi um livro, estou escrevendo mais 2, e um dia eu quero escrever um livro de bilhete de escola, porque eu guardei aqueles caderninhos, e eu já recebi muitos absurdos, tipo assim, mãe, não bate na sua filha em casa porque ela está batendo nos colegas, né? Ou senão, mãe, dê mais atenção para sua filha em casa, porque ela está me chamando de mãe. Chegava em casa, a Jéssica me chamava de professora. Então, é uma situação que você fala, nossa, né? E a falta de política pública, né? Hoje eu conheci o Zé Mário e fiquei muito encantada com esse trabalho, né? Até quero te parabenizar toda a sua equipe em seu nome, né? Muito legal, fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês, né? Porque falta de política pública. E eu vou falar para vocês, né? Eu estou até adiantando
inclusão para mim ela é tão simples. Porque eu pratico a inclusão desde o dia que a minha filha nasceu. Né? Ninguém chegou lá na maternidade e me deu um manual, olha, está aqui, você segue isso, ela tem síndrome de Williams e se der defeito você troca. Né? Eu aprendi no dia a dia, eu aprendi como amamentar, como ficar com um bebê que chora 24 horas no primeiro ano de vida porque tem hipercalcemia. Então eu fui descobrindo no meu dia a dia. Né? E aí a gente vem para esse diagnóstico, o que tem minha filha. Foram 7 anos, batendo de porta em porta, e todo mundo falando que eu era louca. E eu fui descobrindo o problema cardíaco, tudo assim isoladamente. Por acaso, um dia no corredor de um hospital, passou um médico, 2, não sei se era médico, eu falo os homens do jaleco, olharam para minha filha e falou, Williams síndrome. Eu não falava uma palavra em inglês e eles não falavam uma palavra em português. E eu já tinha ouvido falar porque a Jéssica estudou numa escola e no primeiro dia de aula, eu na porta, a professora veio e me entregou a Jéssica e um menino. Está aqui seus filhos. Eu falei, não, é só ela. Ela falou, eles não são gêmeos? Eu falei, não. Quando eu olhei para o menino, era a versão da Jéssica masculina, porque a Jéssica negra e o menino também. Eu fiquei em estado de choque. E aí uma mãe atrás falou, o que é? O que ela tem? Eu falei, não sei, falam que ela é normal. E aí ela, assim, tudo que a minha filha tinha, o dela tinha. E um dia ela chegou para mim e falou, olha, eu fui no médico, que o médico falou que meu filho poderia ter uma tal de síndrome de Williams, mas pediu para mim esquecer, porque não tem tratamento. E quando eu ouvi o Williams síndrome, e aí esse médico falou, mandou eu ir passar no geneticista, eu fui no geneticista aos 4 meses. O cara, muito impaciente, um geneticista muito famoso, e mandou eu esperar lá fora com a menina que chorava e estava incomodando ele, e virou para o meu marido e deu um encaminhamento psiquiatra. Então, eu me calei, por isso que eu escrevi um livro que é o resultado do meu diário, porque eu não podia falar com ninguém isso, e eu escrevia. E aí, depois do que tem minha filha, né, mesmo sem saber, você entra no luto do algo não esperado. É aquilo que eu falei, para nós só tem pessoa com deficiência na casa do vizinho. E aí a gente começa a pensar a aceitação das pessoas, não é que a gente está preocupado com o que os outros vão dizer, é que nós vivemos numa sociedade muito cruel, que qualquer pessoa que não tem um padrão, que tem um padrão diferente, ele é discriminado. Né? E aí, como lidar com esse luto? Porque você tem o isolamento, porque seus amigos se afastaram. Todo mundo. Aí você vai no pediatra, você sai de lá pior do que você foi. Que eu brinco, eu já costumei muito falar que muitos profissionais é o povo do deixa disso, porque tudo tem uma desculpa. Né? E o futuro, o que vai ser do meu filho? Aí, né, eu sempre falo para mães, para pessoas, é normal, a gente tem que vivenciar, sim, o luto do algo diferente. Mas a gente precisa de ajuda. Porque muitas vezes você recebe um aluno que a mãe está no luto e você cobra coisas que essa mãe não vai dar conta. Você acaba fechando uma porta. Entendeu? Então, é muito assim, é como que você vai acolher essa mãe. Que ela está no luto, não é que ela não aceita. Toda mãe, quando tem um diagnóstico, a gente tem que ter um tempo para digerir isso. Né? E dependendo do que, o apoio que vai ter, essa mãe vai ficar no luto a vida toda. E isso, o que vai gerar? Codependência familiar. Porque a codependência é a doença que mais mata. Mas só que ela não vem no atestado de óbito. Essa mãe, ela para de viver a vida dela para viver a vida do filho. Entendeu? E muitas vezes foi ocasionado lá, no luto, que ela não teve esse apoio. Né? E aí o que acontece? As pessoas vão tudo para segundo plano, e ela apanha uma redoma. Eu faço um trabalho em todo o Brasil com famílias. Eu vejo mãe com cara de 25 anos dando banho, chamando o meu bebê, infantilizando. Isso é resultado da codependência.
Isso não é culpa da mãe, não. Foi que ela não teve ajuda necessária na hora do diagnóstico. Lá na minha associação, eu falo a minha porque fui eu que fundei, a gente tem um trabalho a hora do diagnóstico, como acolher. Nós fazemos um treinamento para o profissional, como que ele vai dar o diagnóstico, porque dependendo do que ele fala, ele carimbou a sentença daquela pessoa, né? E aí vem a conduta subprotetora, que gera. Muitas vezes você tem um aluno com total dependência, falta de autonomia, essa criança se torna um verdadeiro reizinho, porque eu falo com muita convicção, eu tenho 3.000 pessoas com síndrome de William e eu trabalho no Conselho da Pessoa com Deficiência, eu atendo toda a demanda do município de São Paulo, em todas as situações, passa lá por mim, eu e na minha equipe. Pessoa com deficiência, ele gera essa folga, porque tem, né? Quem dá aula sabe o que eu estou falando, vira folgado mesmo. É tudo resultado dessa subproteção. É o pequeno ditador, né? Quando é contrariado, porque essa família, ela traz, olha o estrago que vai fazendo esse luto mal resolvido, né? Então, assim, em casa ele pode tudo. Quando ele sai fora do ambiente familiar, ele não foi preparado, manipula as pessoas, demonstra incapacidade, tudo eles têm a desculpa, aprende a mentir, né? Muitas vezes, né? Eu na minha palestra com família, eu falo muito do outro irmão, dos irmãos, porque gera uma problemática em toda a família. Aí tem que ter essa aceitação. A família, se ela não passar por uma reestruturação, ela não consegue trabalhar, né? A família tem que passar por esse processo para ela poder aceitar e ter consciência das dificuldades. E aceitar a ajuda de profissionais. Porque esse é o maior problema. Porque se ela está naquele luto, ela vai ficar relutante, né? E aí vem a escola, né? A escola para todos. A escola para todos que eu imagino é igualdade, respeito, diálogo, luta pelos direitos, expectativas. E aí eu sempre pergunto, a gente alfabetiza ou prepara para a vida? Que eu vejo pessoas presas numa coisa, meu filho tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, ou meu aluno tem que aprender a ler e escrever. Quantas pessoas que a gente conhece que não tem deficiência nenhuma e não conseguiu se alfabetizar e se vira muito bem? Porque, vamos supor, você vai ser transferido e morar na China. Lá você vai ser alfabetizado? Você não vai ter que se virar? Então, é isso que eu sempre trabalho, com a família e com a escola. Porque fica naquela coisa que o aluno tem que aprender. Muitas vezes ele vai aprender no tempo dele, do jeito dele. Eu dou um exemplo, eu tenho um Alan lá em São Paulo, que nós fizemos de tudo. Eu acompanho o Alan desde 2 anos. Escola, gente, o que o Alan passou por escola, eu sempre falava para a mãe dele, você só está mudando o problema de lugar. E foi indo, tudo, chegou uma hora que não dava mais. Falei, então vamos pensar na música, porque o Williams tem muita habilidade musical. Colocamos ele na música. Foi duro achar um professor que queria ensinar da maneira correta, porque todos queriam pauta, e ele não sabia ler. Aí conseguimos um professor que ele ensinou com pedras as notas musicais. E o Alan, assim, foi se empolgando. Hoje o Alan toca 12 instrumentos, e o Alan não se alfabetizou. E aí, o ano passado, o Alan foi convidado para trabalhar numa orquestra, para tocar, e ele tinha que ler a pauta. Vocês acreditam que o Alan aprendeu? Ele aprendeu porque era interessante para ele. Vocês sabem que quando eu diagnostiquei a minha filha, e que eu vi que o Williams tem uma parte da comunicação muito boa, eu pedi para todos os meus amigos escrever carta e mandar para a Jéssica pelo correio. Imagina a criança lá em casa, o carteiro chama,
e ela recebe uma carta com selo, com nome em nome dela. E ela vinha para me ler. Eu falava, não, falta de educação ler carta dos outros. E aí eu falava, nossa, é mais falta de educação não responder. A Jéssica aprendeu a ler para ler a carta e aprendeu a escrever para responder a carta. Então, igual, eu comecei a pensar num monte de coisa. Né? Vamos adequar a música, né? No ensino médio, estava mais difícil, estava aprendendo a história do Brasil, a história da descoberta das Américas. Eu e a professora, nós inserimos uma música, né? Aquela do Roberto Carlos, um milhão de amigos. Então era, os genoveus Cristóvão Colombo viajavam de porto a porto no mar, no Mediterrâneo que era o mar, e lá da China haviam os tapetes e porcelana. Então nós começamos a achar como que a gente ia fazer, né? E você sabe que a educação da Jéssica só deu certo quando eu e a professora, o dia que a professora falou a palavra mágica para mim. Você me ajuda? E ela falou todo o medo que ela tinha da Jéssica. Porque o pior profissional é aquele que finge que sabe, porque ele faz besteira. Que é nós mães, nós somos meio sacana assim. A gente põe lá na escola e a gente fica esperando ser chamada. Se eu deixei a minha filha lá, aí a gente vai buscar. Aí, graças a Deus, hoje não falaram nada. E vai indo. E se eu deixo? Ó, ela tem síndrome de William. Ninguém perguntou nada. O que eu estou entendendo? Que aquele pessoal é especialista. Não é? Agora, chega e fala o que é isso, mãe. Eu não sei, eu quero aprender. Vocês podem ter estudado, vocês podem falar bonito. Mas nós somos doutora nos nossos filhos. Então, é procurar. Lá em São Paulo, eu sou mediadora de conflitos. Bom, o povo vai me dando um monte de atribuição, né? E eu fui numa escola que o menino cacetou a professora. E era uma cena muito engraçada até. A mãe sentada e a professora toda arranhada. E uma encarando bem feia, quase assim. E aí, tá, por que ele te bateu? Ah, ele teve uma crise, eu fui segurar. Virei para a mãe, o que você faz? Quando ele tem crise, eu saio de perto, eu fico bem longe dele. Falei, mas você falou isso? Olha, eu tentei falar, desde o começo do ano que eu estou tentando. Ela não me perguntou mais nada. Quando eu falei, preciso falar, outro dia, mãe. Desde o primeiro dia eu falei, olha a falta de diálogo. Né? Que são coisas que são resolvidas. Né? Então, a gente também tem que ter essa humildade de ouvir. Aquela mãe, ela pode não ser alfabetizada, ela pode não ler, mas ela é doutora nos nossos filhos. Então, essa participação e o respeito de ambas as partes é muito importante. Entendeu? Porque eu, por muitos anos, era assim, cuidado, não deixa a mãe da Jéssica entrar, porque aquela mulher é o cão. Eu lembro que uma vez a Jéssica quebrou o pé na escola. Imagina o desespero, quem ia me falar. Aí vem alguém tremendo, não sei o quê. Quebrou como? Brincando. Legal que ela estava brincando, deixa eu levar ela para o pronto-socorro. Toda criança quebra pé, toda criança briga. Eu lembro que uma vez me chamaram que a Jéssica estava agressiva. E tinha enfiado o lápis no ouvido de um amigo. Eu falei, meu Deus, não me contaram tudo. Essa síndrome também tem agressividade. Peguei a Jéssica, como sempre, eu sempre ouvi muito a minha filha. Sentei na praça, falei assim, então, Jéssica, eu estou aqui. Quando você resolver contar o que aconteceu, ela, mãe, eu apenas estava me vingando. Eu como? Mãe, ontem, olha a minha orelha, isso aqui estava solto, ferido. Ontem o menino fez isso comigo, e eu fui falar com a professora, ela falou que mandou você mexer com ele. Hoje eu fui me vingar. Então, tudo, pessoa com deficiência não faz nada involuntário. É só você procurar por trás que tem alguma coisa. Eu aprendi a identificar na Jéssica uma lavada de mão a mais, um xixi a mais, um xixi na cama. Tudo tem alguma coisa por trás. É que ele não sabe se expressar. Né? Outra vez me chamaram na escola que a Jéssica estava tendo ataques. Falei, meu Deus, nessa síndrome tem ataques e ninguém me contou.
Cheguei, né? Ela ficava jogada lá no fundo da sala de aula. E aí fiquei lá na escola e falei, ó, quando ela tiver o ataque, vocês me chamam. Toda nervosa. Aí chamei, mãe, vem ver. Aí a Jéssica tremia e se esticava. E a Jéssica era estrábica, ficou mais pior, né? Aí eu encostei, ô Jéssica, o que está acontecendo? Que eu olhei, eu falei, ela faz isso lá em casa. Estou fazendo alergia. O que é isso? Mãe, aquele programa que passa na cultura. Era um programa de ginástica, ela não tinha o que fazer, ela ia fazer exercício, só que ela fazia errado. Então, assim, são situações, né, que eu já passei. Então, assim, o acolhimento, eu me lembro muito bem, a Jéssica não ia na escola do bairro. Quando chegou na época da eleição, ela tinha que votar em outra escola. Que eu fui no cartório, quando falou o nome da escola, ela falou assim, não, tia, eu não entro nessa escola. Eu, por quê? Mãe, eles não me falaram. Eles não me aceitaram, que um dia eu levei a Jéssica para pegar a vaga, falaram que eles não estavam preparados. Eles não estão preparados para mim, então eu não vou lá votar. Olha, ela tinha 7 anos, né? Então, a gente tem que ter, porque muitas vezes você dá sentença para aquela pessoa. Vamos lá, né? Família, aluno, a dificuldade enfrentada, que é a falta de diagnóstico, despreparo para lidar com o diferente, falta de adaptação curricular, falta de adaptação, desconhecimento da deficiência, falta de atitudes, falta de formação, falta de socialização entre os colegas, né? Porque eu fui descobrindo táticas e levando para a escola, né? Aí a minha filha, eu refiro a minha filha no passado, que faz 6 anos que a Jéssica faleceu, e ela faleceu em decorrência de uma cardiopatia que ela tinha muito severa, né? Mas a minha filha faleceu aos 19 anos, andava sozinha, fazia tudo sozinha, trabalhava fora, falava inglês, francês, espanhol, se alfabetizou, que o prognóstico tudo era não, 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 não. A minha filha foi a primeira em tudo. Minha filha foi a primeira pessoa com deficiência intelectual ter o direito de estudar junto com os outros. Tudo com liminar na justiça, né? Então, ela conseguiu trabalhar, sexualidade se virava muito bem, esse é o namorado. Falava que queria ter trigêmeos, arranjei um filhote de cachorro, ela entendeu que dava trabalho o filho, né? Ó, estão namorando, né? Depois que a Jéssica faleceu, eu adotei o Vinícius, que tem paralisia cerebral e baixa visão, que chegou em casa numa total situação de dependência, e hoje se vira muito bem. A falta de políticas públicas, as políticas públicas, que isso é com vocês. As leis, né, que tem hoje a LBI, que estamos discutindo. Eu acho que todo município tem que, sim, contribuir, discutir a LBI para que ela seja implantada e regulamentada na maneira certa. A Convenção da ONU, a Política Nacional para a Integração. A minha lição de vida, que as qualidades superam as dificuldades, toda pessoa é capaz, não existe manual de pessoas, você pode ter 10 alunos com síndrome de Williams, cada um é uma pessoa, porque muitos professores me procuram querendo um manual, e eu falo, você vai ter que ter 30 manuais de cada aluno, porque são pessoas diferentes. Tratar as pessoas de forma igual, respeitar as limitações e acreditar na capacidade das pessoas. Né? A minha filha faleceu em decorrência a um transplante, né? As homenagens à escola que eu briguei muito, que ela estudou, tem o nome dela, aluna Jéssica Nunes Herculano, tem um auditório lá em São Paulo com o nome dela, tem uma casa de apoio, pena que é em morte, porque a Jéssica ia amar ser dona da escola, coitado do povo. Né? E eu vou acabar com essa reflexão, palavras da Jéssica, porque a Jéssica era palestrante e ela sempre falava isso. Me magoa muito lembrar dos professores que não me aceitaram. Mas eles perderam a oportunidade de morar no meu coração, porque todos que me aceitaram têm um lugar especial. Isso, a Jéssica estudou numa escola que a professora, naquela época,
há 20, 25, 22 anos atrás, a professora tinha aversão para a pessoa com deficiência. Eu tive que mudar, eu mudava a Jéssica de horário. Se a professora estudava aula de manhã, eu ponhava a Jéssica à tarde, eu trocava, porque era um conflito muito grande. Se passaram anos, a Jéssica entrou no ônibus do bairro, e estava a professora sentada, e a Jéssica, como sempre, com a revista debaixo do braço. Claro, que a minha filha era, eu sempre brinco que a Jéssica era chefe de quadrilha, né? Ela correu, sentou do lado, ela lia e olhava para a cara da professora. E aí ela deu o cutucão e falou, viu, você não quis me ensinar, mas eu aprendi. E aquela professora começou a chorar. Então, muitas vezes, o que a gente faz hoje, a gente está dando a sentença para o aluno, né? Esse é o meu livro e aqui está o meu contato. Muito obrigado.